Bom dia, bom dia. Meu nome é João Wesley, sou aluno da Universidade Veiga de Almeida, cursando História, aluno do professor Giovânia, da matéria Estágio 3. Essa videoaula ela tem por função nós fazermos um estudo sobre as lógicas comerciais mercantis da modernidade, segundo a BNCC, tendo como habilidade e competência caracterizar as ações do europeu e suas lógicas mercantis visando o domínio do mundo atlântico. Nosso recorte temático ficará na parte da América Portuguesa e a economia e o sistema colonial. Brasil Colônia. O Brasil Colônia foi um período que foi de 1500, considerando o marco zero como 1500 da descoberta do Brasil, por mais que tenha algumas divergências, se foi 1515, 1514 ou até anterior mesmo, que Portugal já sabia da existência do Brasil, até 1815. Então, de 1500 até 1815, que é onde o Brasil é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Voltando para o período de 1500, no século XV, Portugal já estava já como pioneiro no país na unificação do seu país, dos seus territórios após a Guerra da Reconquista e a expulsão dos mouros. Portugal se unificou. Então Portugal implementou o período das grandes navegações. Portugal foi para o mar. Já era um período do capitalismo nascente, o capitalismo mercantil, o mercantilismo, que vamos falar posteriormente. Então Portugal quer aquecer esse fluxo comercial. E onde é que ele encontrava isso? Nas Índias. O comércio com as Índias era o comércio mais lucrativo. Então, visando umas novas rotas para as Índias, Portugal já começa a se pôr ao mar, procurando uma alternativa das rotas antigas, que eram geralmente as rotas terrestres, com as quais já estavam monopolizadas, principalmente pelos mouros. Então, Portugal vai ao mar buscando novas rotas para as Índias, novos caminhos para o comércio da Índia, que era muito lucrativo na época, para o mercado europeu. Durante esse processo das grandes navegações, da expansão ultramarina portuguesa, Portugal descobre o Brasil, 1500. O Brasil se torna colônia de Portugal de 1500 até 1815, quando é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves. Nesse período de Brasil colonial, nós podemos dividir esse período em dois. O Brasil de fato colônia e o Brasil pré-colonial, que foi desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 até a expedição de Martins Afonso de Souza em 1530, quando Portugal visa seus olhos para o Brasil, quando Portugal ele definitivamente tem que ocupar o Brasil. Nesse primeiro período, nesse período pré-colonial, em que Portugal ainda estava visando as Índias, ocorre a ocupação do território brasileiro em pequenos postos isolados na costa brasileira. Ela se dá muito na parte litorânea. No entanto, um fato muito importante vai promover essa virada de expectativa de Portugal para o Brasil. Após o declínio do comércio com as Índias, devido à tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453 exatamente, Portugal volta-se para o Brasil. Aí nós começamos de fato o período colonial. E aí sim nós começamos a entender os ciclos econômicos que Portugal estabelece para definitivamente ocupar o Brasil, ocupar a América espanhola, a América Portuguesa. Mas o que entendemos por ciclo? O que seria ciclo? Ciclos econômicos, são florescimentos econômicos, são esse nascimento econômico, mas sazonal. O ciclo dá uma ideia de sazonal, de periódico, não é uma coisa contínua, linear. Isso nós podemos entender muito bem que no Brasil, os principais ciclos econômicos, como o primeiro, que foi o pau-brasil, no período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, e os outros demais ciclos, como o ciclo da açúcar e o ciclo da mineração, dá essa ideia de periodicidade, de período, de não constante, não foi só um produto.
teve essa ideia, não foi uma coisa linear, foi algo sazonal. E nós podemos entender que no período pré-colonial, que ainda que não tinha uma ocupação total de Portugal no território brasileiro, já ocorre o primeiro ciclo, que é o ciclo do pau-brasil. Quando Portugal chega na América Portuguesa, no Brasil, Portugal estava mais interessado nas Índias, no comércio com as Índias, do que no Brasil. No entanto, ele precisava ocupar, por mais que tivesse sido de forma bem superficial. Então, ele viu a abundância de pau-brasil, que era um produto muito utilizado na Europa para tingimentos de tecido, principalmente naquela cor avermelhada. Na cor avermelhada, principalmente não, na cor avermelhada. Então, nesse primeiro período, nós tivemos esse ciclo extrativista, que era do pau-brasil. Foram diversas explorações na parte litorânea, onde tinha muita abundância do pau-brasil, e Portugal começou a exercer esse extrativismo, principalmente com mão de obra, com mão de obra indígena. Com mão de obra indígena. O índio fazia a retirada da madeira e fazia através de escambo, ou seja, de trocas. Portugal dava coisas de pequeno valor para o índio, como espelhos, tesouras, entre outras coisas, para o índio fazer esse extrativismo vegetal e colocar a madeira nas feitorias. Ou seja, Portugal utilizava das feitorias, que eram grandes armazéns, principalmente no litoral, com pouquíssima ocupação, poucas pessoas habitando, e para fazer essa troca comercial, e levava a madeira para a Europa. No entanto, era uma exploração predatória, era uma exploração muito predatória, e isso provocou quase que a extinção da madeira no Brasil, sendo que ela só começou a se recuperar na flora brasileira a partir da meados do século XX. Mas após a tomada de Constantinopla e o declínio do comércio com as Índias, Portugal se vira para o Brasil. Então, Portugal já utiliza aquela lógica mercantilista que ele já tinha e impõe ela no Brasil, principalmente em 1530, com a expedição de Martins Tomé de Souza. Então, ali nós começamos, de fato, a ocupação de Portugal no território brasileiro, implementando a lógica do mercantilismo, a lógica mercantilista, implementando de fato. Já tinha a lógica por causa do ciclo da madeira, mas ali nós começamos a entender mais o capitalismo mercantil no Brasil. Essa necessidade de ocupar o território brasileiro se dava principalmente pelo fato de grandes invasões que ocorriam no Brasil, principalmente as invasões holandesas que ocorreu e as invasões francesas. Então Portugal necessitava, principalmente os franceses do Rio de Janeiro, Portugal necessitava ocupar o território para não perder esse território com as diversas ameaças. Portugal ocupando, ele precisava de uma lógica mercadológica. Ele precisava achar um produto de boa aceitação no mercado europeu. Uma boa aceitação no mercado europeu. O mercantilismo implementado por Portugal, ele se deu principalmente devido à ascensão da burguesia no período feudal e na transição para os Estados modernos. Portugal se unificou, Portugal se tornou um Estado unido. Portugal conseguiu se reagrupar. Isso muito pela lógica também mercantilista, porque a burguesia floresceu. A burguesia necessitava de um Estado unido, de um Estado forte, de um Estado que tinha um exército unificado, impostos unificados, uma moeda unificada, para facilitar esse florescimento econômico que já tinha ocorrido no período feudal e consolidá-lo, o capitalismo mercantil. Então, esse sistema que ocorreu foi o mercantilismo. O que seria o mercantilismo? O mercantilismo foram práticas, de conjunto de práticas econômicas com base na formação de um Estado forte, de um Estado unido. E a burguesia, ela foi fundamental porque ela financiou o rei, ela financiou esse Estado. Ela, por interesses mercadológicos, ela financiou esse Estado, ela ajudou, ela se uniu ao rei. Então, o mercantilismo foram essas práticas, que eu vou dizer as modalidades que existiam, com grande intervenção do Estado na economia. Então, por exemplo, tivemos diversas modalidades de mercantilismo, como o metalismo,
foi muito praticado pela Espanha, que tinha como base a aquisição de metais preciosos. Tivemos também a balança comercial favorável, que era ter as exportações deveriam ser maior do que as importações, e isso com base num Estado forte, num Estado protecionista, protegendo a sua burguesia interna contra as burguesias externas. O mercantilismo comercial, que foi muito utilizado pela Inglaterra através de seus corsários, que era a ampliação da riqueza através do comércio internacional. O colbertismo, que foi muito implementado na França, que foi a produção de produtos industrializados, de artigos luxuosos visando a exportação. O Pacto Colonial, e o Pacto Colonial que nós vamos adentrar, que foi a utilização que Portugal fez com o Brasil. O que seria o Pacto Colonial? Era um exclusivismo comercial. A metrópole, a colônia, só podia fazer relações comerciais com a metrópole. E era uma relação abusiva, é óbvio que era uma relação abusiva. A metrópole, ela não permitia um desenvolvimento industrial na colônia. A colônia tinha que importar os produtos manufaturados da metrópole. Então, resumindo, a colônia ela só poderia comercializar com a metrópole, sendo uma relação abusiva, e ela era tida como uma produtora de materiais primários. Ela exportava materiais primários como o ouro, o açúcar, que posteriormente nós vamos ver, entendeu? E o pau-brasil, por exemplo, dando um exemplo no Brasil, era uma relação abusiva. E nesse contexto, quando Portugal implementa essa lógica mercadológica no Brasil, de fato ele entra com o mercantilismo, nós vamos dar um breve en passant nesses ciclos que vieram posterior ao ciclo do pau-brasil, que foi o primeiro, que foi esse aqui, se baseava no extrativismo, com uma mão de obra indígena, e a ocupação se dava basicamente com as feitorias. Então Portugal implementa, nós entramos no ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar, ele foi muito importante para o Brasil, tanto na base econômica como na base social. O ciclo do açúcar com fundamento no Pacto Colonial, ele se organiza na modalidade do plantation, o plantation era a monocultura, que era a cana-de-açúcar, visando o mercado externo. Já houve uma mudança na mão de obra, que a mão de obra se torna escrava africana, visando o mercado externo e em grandes propriedades, em grandes latifúndios. Então, vamos lembrar, o plantation ele se resume na monocultura do açúcar, no nosso caso, da cana-de-açúcar, visando o mercado externo, utilizando grandes extensões de terra, que eram latifúndio, e com mão de obra escrava africana, que também o tráfico negreiro ele entra para Portugal na lógica do mercantilismo, na lógica de mercado, no lucro. Uma das principais alterações da mão de obra indígena para a escravista africana é o lucro. Portugal transforma a mão de obra negreira num mercado, um mercado negreiro, que é muito lucrativo para Portugal, como para o Brasil também, para os atravessadores brasileiros, também é muito lucrativo. Agora, num breve resumo do ciclo do açúcar, a importância do açúcar, principalmente nas bases econômicas e sociais, é porque o açúcar, quando é implementado, por que implementado o açúcar no Brasil? Porque Portugal já tinha uma experiência com as ilhas africanas, com as ilhas de Açores, Cabo Verde, Ilha da Madeira. Portugal já tinha essa experiência. E o açúcar era um produto muito aceito desde a época das cruzadas no mercado europeu. Era muito lucrativo. E foi importante também para a ocupação do território brasileiro. Foi muito importante da ocupação do território brasileiro. O açúcar, ele já estava dividido naquele sistema de plantation, como foi falado, e ele também era baseado no sistema do engenho. O engenho era dividido em dois tipos de engenhos, os engenhos reais, movidos a água, e os engenhos de trapistas, que eram movidos na tração animal. O engenho, a importância social do engenho é porque o engenho era um ambiente hermeticamente fechado.
a economia era fechada, o engenho ele era autoexistente, ele não precisava de algo externo para que ele funcionasse. Então o engenho, podemos dizer que era um objeto hermeticamente fechado. O engenho tinha vida própria. O engenho ele era dividido na casa grande, onde morava o senhor do engenho, nas senzalas, onde ficavam os escravos, na capela, que era um objeto importante da atividade religiosa e da dominação cultural de Portugal, do senhor do engenho com os escravos, a dominação cultural com os escravos, e também ele tinha o campo agrícola, que conjuntamente com o plantio da cana, tinha um plantio dos materiais de subsistência. Então, não tinha uma efervescência do mercado interno no Brasil, porque o engenho ele já era autossustentável. O açúcar, é importante dizer que o açúcar foi um eixo da economia até o século XVIII. Até o século XVIII, o açúcar foi a base da economia do Brasil. E também a base da parte social do Brasil. Aquela sociedade patriarcal católica que era centrada no senhor do engenho. No senhor do engenho. Aí vem as bases também da nossa sociedade patriarcal, católica, conservadora. Desde o engenho. Entendeu? Essa mentalidade patriarcal. E o açúcar, o ciclo do açúcar ele só começa a terminar com o declínio, teve o seu declínio, com a competitividade do açúcar holandês nas Ilhas das Antilhas. Mas nesse período aconteceu algo muito importante, que mudou também a dinâmica e a sociedade e a economia brasileira, que foi o ciclo da mineração. A mineração, os grandes metais, sempre foi o objetivo de Portugal na América. Até porque ele via a Espanha achando minas em Potosí, minas de prata, minas de ouro. Então Portugal tinha essa grande esperança do Eldorado brasileiro. Portugal tinha essa nova esperança. E encontrou. No final do século XVIII, Portugal encontra o ouro tão esperado no Brasil. E vamos fazer uma breve passagem por esse ciclo da mineração, devido ao tempo. Resumindo, o ciclo da mineração foi esse período em que promoveu uma grande mudança no território brasileiro também. Já tinha começado com Portugal, já tinha começado com o ciclo do açúcar, porque Portugal começou a adentrar para fazer os plantios da cana-de-açúcar. Mas com a mineração, a atividade de bandeirantes que estava sendo muito incentivada, os portugueses começaram a adentrar, a interiorizar, principalmente nos sertões. Isso também ajudou devido à União Ibérica, em que foi a união de Portugal com Espanha, de Espanha com Portugal, que Espanha assume o trono de Portugal, e isso também facilitou essa atuação dos bandeirantes na interiorização do Brasil, que passou do Tratado de Tordesilhas, quebrou aquela fronteira estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, e ocorreu essa corrida desesperada pelo ouro. Isso promoveu uma maior ocupação e também ajudou muito a desenvolver o mercado interno, porque perto das regiões mineradoras começou-se a desenvolver a agricultura e a pecuária para substancializar aquela ocupação mineradora, coisa que não ocorria com o ciclo da mineração, que era algo hermeticamente fechado. A mineração não, eles só procuravam ouro. E isso floresceu, fomentou todo o comércio em volta dessas cidades mineradoras e incentivou a mineração e a agricultura. Outro fato importante da mineração foi foi em relação, também era uma mão de obra escrava, mas era muito diferente da mão de obra escrava no ciclo do açúcar. Por quê? No ciclo do açúcar, a mão de obra escrava, ela não tinha mobilidade social, quase que mobilidade social nenhuma. Era muito a pirâmide social era muito estratificada. No ciclo da mineração, não. Muitos escravos, eles tinham um tratamento diferenciado e eles tinham uma certa mobilidade social, porque durante essa mineração, eles promoviam, então, muitos escravos conseguiram comprar as suas cartas de alforria. Eles conseguiram comprar suas cartas de alforria. E a descoberta do ouro no Brasil ocasionou uma grande fiscalização de Portugal nessa colônia. Tanto que promoveu a transferência da capital, que era na Bahia, para o Rio de Janeiro, em 1763, para ter esse controle maior. E finalizando,
sempre objetivando, né, o objetivo de Portugal era o ouro, e quando estão encontrado esse ouro no Brasil, Portugal faz e fecha esse cerco para evitar o contrabando, que mesmo assim teve diversas maneiras criativas de contrabando, mas Portugal promove essa fiscalização. Portugal promove a criação de imposto como quinto e também cria as casas de fundições, que proibiu Portugal, para ter esse controle, Portugal proibiu a circulação do ouro em pó, em pepitas. O ouro só poderia circular na colônia portuguesa em barras e com o cunho real, já cunhado, pois nas casas de fundição, pois quem andasse sem esse ouro cunhado e em barra poderia sofrer sanções, como até a degradação do território português. O baixo nível de tecnologia que Portugal implementou nessa exploração, que os mineradores implementaram na exploração durante o ciclo do ouro, promoveu também esse esgotamento muito rápido do período do ciclo do ouro. E como consequência também como ocorreu no ciclo do pau-brasil, muita degradação ambiental ocorreu. Esse ciclo foi muito efêmero por falta de tecnologia, por falta de estudos. A visão mercadológica portuguesa, a visão exploratória do pacto colonial, ela promoveu esse esgotamento muito rápido do ciclo do ouro. Espero ter ajudado, agradeço a oportunidade, peço desculpa por ter passado um pouco do período e desejo a todos um bom dia e até a próxima.